Canal Gameplay, escute áudio novel. Se inscreva. Veja essa gameplay irada enquanto escuta. Sistema de Inteligência Diária. Parte 49. Capítulo 348. A noite avançou e as fogueiras no salão de conferências foram se apagando gradualmente. Todos saíram com seus documentos e pedidos, e Elliot estava prestes a segui-los. Elliot, fique aí, disse Louis, com a voz vinda de trás dele. Ele fez uma pausa, depois virou-se imediatamente e fechou a porta, deixando apenas os dois no quarto. Louis ergueu os olhos e sorriu. Não fique aí parado. Não é um interrogatório. Sente-se. Elliot hesitou por um momento antes de se sentar, mantendo a postura ereta como uma vara, aparentando reserva. Mesmo depois de muito tempo juntos, ele ainda nutria um profundo respeito por Louis. Qual é o estado do armamento da frota? Perguntou Louis em tom calmo, como se estivesse fazendo uma pergunta de rotina. Temos 6 navios de patrulha totalmente equipados e um cruzador leve, relatou Elliot claramente. Cada amanhecer é uma embarcação armada, equipada com 12 canhões principais de fileira dupla, 8 canhões secundários, balistas giratórias e lançadores de fogo ardente de energia mágica. Cada navio possui uma tripulação de 80 pessoas, incluindo 40 marinheiros e 20 artilheiros, com outros 60 cavaleiros da Maré Vermelha designados ao navio em grupos, responsáveis por abordagens e defesa. As reservas de munição e bombas mágicas são suficientes para 3 salvas totais do navio, e os canhões costeiros e as posições de balistas foram calibrados e estão prontos para apoiar combates navais a qualquer momento. Louis assentiu com a cabeça, fazendo cálculos silenciosamente. Tudo estava quase exatamente como ele havia imaginado, até um pouco melhor do que o esperado. A configuração da frota finalmente tinha uma base sólida. Muito bem. Louis caminhou até a janela, abriu meio painel e o vento frio e salgado entrou. Então ele se virou para Elliot e disse: ontem à noite, uma caravana de mercadores veio até mim pedindo ajuda, dizendo que havia sofrido um ataque de piratas na Baía do Norte. Vários de seus navios foram sequestrados, e um deles transportava a família do mercador. Após saquearem os bens, esses piratas fugiram para o sul e foram avistados pela última vez por nossos navios de reconhecimento na borda do Banco de Nevoeiro, seguindo nesta direção. Louis falou como se estivesse narrando um incidente menor. Eles provavelmente pensaram que éramos suas próximas presas. Ele fez uma pausa, seu olhar pousando nas luzes do porto do lado de fora da janela, o sistema de defesa do Porto da Alvorada que ele pessoalmente ajudara a projetar, fracamente visível na noite. Este sistema de defesa era essencialmente prático, com torres de balista contínuas, catapultas de pedra e canais de distribuição de óleo ao longo do aterro externo. O porto interno possuía grossas muralhas defensivas de madeira e pedra, além de trincheiras anti-incêndio, e algumas fortalezas eram até mesmo equipadas com aberturas para lançamento de bombas mágicas. Embora não se comparasse às defesas mágicas da capital imperial, era suficiente para resistir a ataques de pequena escala de tritões e piratas. No papel, tudo parecia perfeito, mas Elliot ainda sentia uma pontinha de tensão. Esta seria a primeira vez que Porto da Alvorada enfrentaria um ataque real, não apenas um treinamento. Ele se levantou imediatamente com uma expressão séria. Senhor, devo declarar estado de alerta? Claro, precisamos ficar em alerta. Louis sorriu e levantou a mão, fazendo um sinal para que ele se sentasse. Mas não fique muito nervoso. Não é nada tão sério. Ele voltou à mesa, batendo a ponta da caneta na superfície. Vamos encarar isso como um teste. O poder de fogo do amanhecer, a velocidade do leme, a comunicação, a coordenação do embarque. É hora de ver se os navios que construímos aguentam o tranco nas ondas. Parece uma batalha, mas você fala com tanta calma. Porque estamos preparados, respondeu Louis com um sorriso. Sigam no ritmo habitual. Não há necessidade de ficarem nervosos. Isto é uma oportunidade, não uma ameaça. Outros navios podem usar bombas mágicas diretamente para destruir embarcações inimigas, mas o navio principal deve ser preservado. Ninguém pode danificá-la acidentalmente. Sua estrutura está intacta, o que é crucial para testar a coordenação de abordagem e imobilização dos cavaleiros da Maré Vermelha. Mais importante ainda, quer os prisioneiros daquele navio vivos. De qualquer forma, esses piratas não escaparão da nossa rede de fogo. Elliot assentiu com a cabeça, a voz repleta de respeito. Entendido. Vou organizar o ritmo da frota e não o decepcionarei. Ótimo. Louis se levantou e deu um tapinha no ombro dele. Relaxa um pouco. Se realmente chegarmos a uma luta, eu também estarei no navio. A expressão de Elliot mudou ligeiramente. Após um momento de hesitação, ele falou: Senhor, perdoe minha presunção. O senhor não deveria ir pessoalmente ao navio. Mesmo que o risco seja mínimo, não deveria se expor em mar aberto. Louis ficou surpreso por um momento, depois sorriu e acenou com a mão. Não sou tão frágil assim, Elliot. Se eu não vir com meus próprios olhos, como saberei os resultados dos seus esforços? Elliot ficou em silêncio por um momento, depois finalmente curvou a cabeça. Entendido, senhor. Apenas, por favor, certifique-se de prestar atenção à sua segurança. Eu prometo que não vou correr riscos. Só quero ver se eles conseguem se apresentar como eu quero. Então Louis deu uma risadinha e acenou com a mão, sinalizando para ele começar a trabalhar. Após a partida de Elliot, ele não retornou ao seu quarto para descansar, mas foi diretamente ao cais, convocando seus ajudantes e timoneiros para começar a ajustar a formação para a partida noturna. Apenas Louis permaneceu no quarto. Ele estendeu a mão e fechou a janela, impedindo a entrada do vento frio. A caravana de mercadores que buscava sua ajuda era, obviamente, uma razão inventada, sendo o verdadeiro motivo ocultar a fonte da informação. Além disso, de acordo com o alerta do sistema diário de inteligência de ontem, aquele navio não transportava apenas saqueadores.
Informações indicavam que havia um mestre alquimista a bordo. Mestres da alquimia, um título extremamente raro em todo o Império, e até mesmo no mundo. Silco, talvez com o auxílio de seus recursos infinitos, ou talvez já tendo alcançado a habilidade de um mestre alquimista em bombas mágicas, possuía considerável conhecimento. Esses indivíduos detinham fórmulas e princípios raros, independentemente de sua especialização, eram recursos inestimáveis. Se essa pessoa pudesse ser capturada, o avanço tecnológico da Maré Vermelha naquela área daria um salto de anos. Essa foi a verdadeira razão pela qual ele ordenou que a frota da Aurora estabelecesse uma rede inescapável. Se fosse apenas para a erradicação, uma única rodada de bombardeio com bomba mágica seria suficiente. Mas ele precisava daquele navio principal para capturar o mestre da alquimia e também para aproveitar a oportunidade para testar o poder de fogo, a resistência à pressão e a coordenação de combate da Aurora. Matar 2 coelhos com uma cajadada só, murmurou ele baixinho, numa mistura de cálculo e expectativa. A noite estava pesada, e o nevoeiro marítimo cobria a Baía dos Quebradores, como se estivesse a preparar uma tempestade silenciosa. 12 navios de velas negras subiam e desciam nas ondas, as sombras de seus mastros entrelaçadas, e as decorações de ossos de animais em suas proas rangiam enquanto eram açoitados pela maré. Bag subiu no parapeito, com um frasco balançando na mão. 60 irmãos, 12 navios, isso vai dar um bom susto neles. A tripulação respondeu, seus gritos se misturando ao som das ondas. Alguns batiam nas tampas dos barris com suas bebidas, outros gesticulavam com longas facas. Risos e palavrões surgiam e desapareciam, carregando um frenesi selvagem que havia sido reprimido por muito tempo. Chefe, devemos mesmo partir agora? O nevoeiro está tão denso que ninguém consegue ver ninguém, disse o imediato, inclinando-se para frente e sussurrando um lembrete. Não consegue ver? Perfeito. Eles estão na luz, nós estamos na escuridão. Uma oportunidade divina. Os lábios de Bag se curvaram em um sorriso. Se tomarmos Porto da Alvorada esta noite, deixarei os irmãos beberem por 3 dias. Nesse momento a frota entrou em erupção. Os marinheiros batiam nos cabos dos remos, assobiavam e gritavam, criando uma algazarra caótica. Bag ergueu seu binóculo, apontando-o para sombras distantes. A neblina se alastrou até lá, as luzes do porto piscando, como se estivessem zombando deles. Ele não viu nenhuma lancha de patrulha, não ouviu nenhum alarme, e o vazio alimentava o fervor em seu coração. Ele sorriu, depois virou-se de repente e rugiu. Todos atenção. Mantenham a formação, sigam-me até o porto. Os 12 navios de velas negras responderam ao movimento, suas velas infladas, as ondas quebrando sob seus cascos. O som estrondoso dos remos ecoava na neblina, os tripulantes gritavam, xingavam e se empurravam. A atmosfera era como óleo fervente. Esta noite beberemos o sangue do Império. As presas do Rei Louco ainda estão afiadas. Bag gargalhou alto, atirando seu frasco, e a bebida forte espirrou no mar. Avancem. Que se danem. A frota avançava rugindo como feras na neblina, remos estrondosos, velas e cordas chacoalhando. Suas risadas e gritos se entrelaçavam. No entanto, no instante seguinte, um som baixo e incomum veio do mar distante. Bum! Uma bomba mágica explodiu na superfície do mar à frente deles, e o fogo da explosão gerou uma onda gigante que virou instantaneamente o navio auxiliar mais próximo. O núcleo da explosão espalhou luz na escuridão, a água do mar evaporou-se em névoa branca devido à alta temperatura, e fragmentos de madeira estilhaçados caíram como confete. Os piratas daquele navio mal tiveram tempo de gritar antes que o casco se partisse em 2. Metade do convés fosse arrancada pela rajada de vento e o mastro fosse consumido pelas chamas, transformando-se em um enorme porrete flamejante que afundou no mar. O ar estava impregnado com o cheiro de madeira queimada e carne queimada. Outro navio adjacente foi atingido pela onda crescente. Seu mastro inclinou-se e vários marinheiros foram lançados diretamente no incêndio. Alguém se debatia na água, gritando por socorro, apenas para ser arrastado pela onda de choque de uma segunda explosão. Bag cambaleou com a explosão, quase caindo, agarrando-se firmemente ao corrimão com as 2 mãos, os olhos arregalados enquanto encarava a luz da fogueira, a garganta seca como se estivesse queimada. Chefe, aquilo foi uma bomba mágica, gritou alguém com a voz trêmula. Sim, mas esse poder, tem algo errado. Bag rangeu os dentes, com os olhos vermelhos à luz da fogueira. As chamas se agitaram e a névoa se dissipou completamente. Ele viu tudo claramente. Um navio auxiliar inteiro se desintegrou na explosão, suas tábuas virando cinzas. Ele já tinha visto as bombas mágicas da Federação Esmeralda antes, mas aquelas coisas, no máximo, conseguiam virar um baralho, enquanto estas pareciam capazes de virar o mar inteiro. Ele engoliu em seco uma lufada de ar salgado, murmurando, são eles, malditos, bombardeando o mar. As explosões continuaram a se espalhar, uma após a outra, mas não atingiram o navio principal. Em vez disso, explodiram em um arco ao redor da frota. Cada explosão era acompanhada por gritos lancinantes e o som de madeira quebrando, e o círculo de fogo se fechava lentamente ao redor deles. Mais explosões iluminaram o horizonte, uma após a outra, mas não atingiram diretamente o navio principal. Em vez disso, descreveram arcos na superfície do mar, caindo nas águas circundantes. As explosões formaram um anel, e as ondas de choque, carregando ondas geradas por altas temperaturas, se aproximaram. Só então eles perceberam que não se tratava de um impacto acidental, era um cerco. O riso dos piratas desapareceu por completo. Alguns ajoelharam-se com medo, outros agarraram-se firmemente ao mastro. Toda a sua arrogância anterior desmoronou, restando apenas o terror. Mantenham-se firmes. Todos mantenham-se firmes. Rugiu Bag, sua voz quase abafada pelas ondas. Eles não estão mirando em nós, eles querem nos encurralar aqui. A névoa foi iluminada pelas explosões, e o mar além do arco do Porto da Alvorada transformou-se num gigantesco anel de fogo. Clarões de canhão cintilavam em fileiras, formando um cerco completo. É uma armadilha.
Bag virou a cabeça de repente, com a voz rouca. Todos, atenção. Arrombem com força total. Não deixem que nos encurralem como cães. Sua resposta continuou sendo uma série contínua de explosões e rugidos. O coração de Bag batia forte, suor e água do mar se misturavam em seu corpo. Ele olhou para cima e viu uma silhueta colossal emergir por trás da névoa, os faróis dos canhões no aterro formando uma linha, e o contorno do porto da alvorada iluminado pelos fogos de artifício. Em meio à neblina, um navio blindado rompeu as ondas, seu casco de ferro refletindo a luz da fogueira, seu mastro maciço projetando uma sombra sobre o mar. O amanhecer surgiu bem diante deles, como um gigante de aço emergindo das profundezas do mar. Os holofotes na proa iluminavam o mar, uma luz branca rasgando a neblina. Os piratas viram o navio colossal pela primeira vez, sua blindagem pesada, suas inúmeras portas para canhões. Ele virou lentamente, com seus canhões laterais apontados para eles. O que é isso? Alguém murmurou com a voz trêmula. Bag nem teve tempo de praguejar antes que os canos das armas brilhassem. Bum! 6 navios de guerra da classe Aurora estavam cuidadosamente alinhados, seus cascos de ferro brilhando friamente à luz da fogueira. Mas, estranhamente, seus disparos de canhão não estavam direcionados ao navio principal de Bag. Explosões formaram um círculo ao redor deles, forçando seus navios a se aproximarem cada vez mais do centro. Eles não erraram ao arrepio percorreu a espinha de Bag. Eles estão fazendo isso de propósito. Eles querem alguma coisa neste navio, ou querem nos capturar vivos. Reajam. Lutem por mim. Rugiu ele, ordenando à tripulação que assumisse o controle dos canhões. Vários canhões e balistas antigos, montados em estruturas de madeira, dispararam em uníssono. As balas de canhão voaram, atingindo a blindagem de ferro do alvorecer, espalhando apenas algumas faíscas. O som das flechas da besta atingindo o metal era tão fraco quanto o de um palito de dente quebrando, completamente insignificante. Droga, essa coisa é impenetrável, gritou o segundo imediato, observando horrorizado enquanto o navio blindado não demonstrava qualquer reação. O amanhecer se aproximava cada vez mais, a sombra do navio gigante cobrindo a embarcação como uma montanha. Os piratas carregaram freneticamente pólvora e recarregaram as bestas, apenas para descobrir que seu poder de fogo era uma piada. Todos os seus ataques foram facilmente absorvidos pela espessa armadura. Que tipo de inferno é este? Alguém gaguejou. O rosto de Bag estava pálido, o leme em suas mãos rangendo enquanto ele o segurava. Ele estava tomado pelo arrependimento. Arrependimento por não ter cumprido fielmente a tarefa do Rei Louco, arrependimento por aquele momento de ganância. Se ele tivesse simplesmente devolvido a mercadoria ao navio Presa Louca, talvez ainda estivesse bebendo rum agora, em vez de ver a morte se aproximar. Bag rangeu os dentes de repente, o navio blindado que se aproximava refletido em suas pupilas, e rugiu roucamente. Abram caminho. Todos os navios, avancem com força total. Não esperem que nos encurralem. Velocidade máxima. Ataquem. Os marinheiros estavam em caos, cordas voando por todos os lados, velas e cordames se rompendo com vento forte. Mas as correntes subterrâneas os enredaram como correntes, prendendo seus navios no centro do vento e das ondas. Os piratas se empurravam, se agrediam e se xingavam. Alguns tentaram freneticamente acender canhões para revidar, mas foram repelidos pelas ondas de choque. O som dos remos, rugidos e explosões se entrelaçavam numa cacofonia. Os canhões da Aurora brilharam novamente, mas desta vez as balas atingiram as cristas das ondas à sua frente, criando uma parede de fogo que quase virou seus navios. Em seguida, os 6 navios de guerra da classe Alvorada aproximaram-se gradualmente, o som de seus cascos de ferro roçando ecoando na névoa do mar, como correntes invisíveis se apertando. As rampas de embarque foram baixadas, correntes de ferro caíram na água do mar, espirrando ondas, e os cavaleiros da Maré Vermelha embarcaram no navio Almirante de Bag pelas pontes de ferro. Suas vozes eram altas e frias, mãos na cabeça e agachem-se. Caso contrário, serão abatidos imediatamente. Os piratas entraram em desordem. Alguns largaram suas armas com medo, outros hesitaram por um instante, querendo revidar, mas no segundo seguinte, foram despedaçados por lâminas afiadas com aura de batalha. O ar estava impregnado de sangue, e a luz do fogo refletia nas placas de armadura dos cavaleiros da Maré Vermelha, como um julgamento cruel. Mãos na cabeça! Mãos na cabeça e agachem-se! Gritou um cavaleiro da Maré Vermelha. O pirata a seus pés ajoelhou-se apavorado, com as mãos na cabeça. Aqueles que ainda empunhavam armas tiveram suas gargantas ou peitos decepados pela aura da batalha em questão de segundos, incapazes sequer de soltar um grito completo. Bag observava a cena diante de si, com um rosto pálido. Ele sabia em seu coração que aquilo não era mais resistência, mas um massacre. Ele tremia por inteiro, deixou cair a cimitarra que tinha na mão, ajoelhou-se e lentamente levou as mãos à cabeça. O vento frio do mar passou zunindo, e respingos de sangue caíram na nuca dele. 2 cavaleiros da Maré Vermelha avançaram, arrastaram Bag para cima e amarraram seus braços com uma corda grossa. O som da corda grossa apertando ecoava em seus ouvidos, mas Bag não tinha forças nem coragem para resistir. Seu coração estava tão morto quanto cinzas. Capítulo 349. O mar ardia em chamas e a luz da fogueira atravessava a névoa, refletindo no casco do navio da Aurora como metal derretido. Louis estava de pé diante da janela de observação da cabine de comando, observando em silêncio o mar sendo dilacerado pelos disparos dos canhões. Após cada disparo, um anotador ao seu lado registrava diligentemente a taxa de acerto, a temperatura da cabine e a defesa da blindagem. A escrita no papel tornou-se mais densa, o arranhar da caneta abafado pelo rugido profundo. Louis não precisou perguntar, ele pôde deduzir os resultados a partir da frequência das vibrações e da capacidade de resposta do leme, poder de
de fogo preciso, navegação estável e nenhuma deformação da blindagem. Tudo superou suas expectativas. O espetáculo do amanhecer não apenas correspondeu ao planejado, mas ultrapassou em muitos valores calculados. Uma sensação de satisfação tomou conta do coração de Louis. Este era o primeiro navio da Maré Vermelha e, com a experiência, os projetos subsequentes só melhorariam. Bernard, que estava por perto, olhava através do visor, o mar rasgado pela luz da fogueira fazendo-o quase esquecer de respirar. O fogo dos canhões da Aurora tremeluzia na neblina. Cada salva era como um estrondo de trovão, agitando todo o mar. Bem diante de seus olhos, um navio auxiliar pirata foi atingido por uma bomba mágica, explodindo como se tivesse sido dilacerado por dentro. Línguas de fogo jorraram de seu interior, tingindo a água do mar ao redor de um vermelho escuro. Tábuas e figuras foram arremessadas ao ar simultaneamente, desintegrando-se nas chamas. Outro navio pirata tentou escapar, mas foi atingido na popa pelos canhões secundários do Alvorada. Em meio às explosões, a água do mar agitava-se e os destroços rolavam nas ondas. Bernard quase conseguia ouvir o estalar distante da madeira. Ele jamais imaginara que um navio que ajudara a construir pudesse possuir tal poder, como um gigante desperto, causando-lhe uma dor aguda no peito. Bernard agarrou-se instintivamente ao corrimão com a garganta apertada. Meu Deus, seu poder de fogo é realmente... Será que construímos mesmo este navio? Louis não respondeu, limitando-se a observar calmamente o navio principal sendo forçado ao cerco, apontando algumas falhas que notou. A resposta do leme está 2 segundos mais rápida do que o esperado. Na próxima rodada, ajuste o ritmo de disparo para verificar se o fogo contínuo causa desequilíbrio na pressão do vapor. Sim, senhor. O escrivão anotou rapidamente. Na outra plataforma de comando, Elliot estava emitindo novas ordens de disparo. Sua voz era firme, mas Louis conseguia perceber a tensão, como se ele estivesse meticulosamente tentando fazer tudo com perfeição. Ele sussurrou para Vaio. Não deixe que ele fique muito nervoso. Entendido. Vaio assentiu com a cabeça e transmitiu a ordem. A batalha durou quase 5 minutos. 6 navios da classe Aurora avançaram em círculo, o fogo de seus canhões suprimindo ritmicamente a frota pirata. Os projéteis de retaliação dos piratas atingiram o casco do Alvorada, apenas produzindo faíscas e não deixando vestígios. Elliot olhou para trás da plataforma de comando com uma expressão tensa. Após uma breve hesitação, ele caminhou em direção à janela de observação, baixando a voz. Senhor, devemos prosseguir com o embarque? Louis não se virou, apenas ficou olhando para o mar de fogo revolto. Você decide. Elliot fez uma pausa, respirou fundo e voltou-se para a plataforma de comando, ordenando em voz alta. Equipe de abordagem, preparem-se para a ação. Quando a bandeira de sinalização foi içada, o navio vibrou e a ponte de embarque baixou. Os cavaleiros da Maré Vermelha saltaram para o navio inimigo através da ponte de ferro, seus gritos sendo ouvidos claramente. Mãos na cabeça e agachem-se. Ou serão abatidos imediatamente. Poucos minutos depois, a ponte de embarque baixou novamente, e os cavaleiros da Maré Vermelha saltaram para o navio inimigo através da ponte de ferro, seus gritos sendo ouvidos claramente. Mãos na cabeça e agachem-se. Ou serão abatidos imediatamente. A luz da fogueira tremeluzia na névoa, seguida pelo brilho das espadas. Elliot permaneceu no convés, observando a batalha no navio principal até que o último pirata fosse subjugado. Só então ele baixou sua bandeira de comando e soltou um suspiro profundo. Acabou, murmurou ele. Louis não respondeu de imediato, apenas ficou olhando para os destroços ainda fumegantes. Apaguem os incêndios, recolham os destroços e bloqueiem a área marítima. Nenhum navio sobrevivente poderá partir. Entendido, respondeu Elliot. Quando a porta da cabine se abriu, o vento, carregando o cheiro de pólvora, invadiu o local. Louis olhou para o porto, onde a luz da fogueira já iluminava metade do céu. O dique estava lotado de pessoas, trabalhadores, guardas, artesãos e muitos outros. A maioria deles tinha ouvido dizer que havia piratas ativos fora do porto naquela noite e saíram sorrateiramente para observar a movimentação. Louis não os impediu. Na opinião dele, foi algo bom para essas pessoas testemunharem em primeira mão o poder do amanhecer. Aqueles que antes passavam seus dias e noites martelando placas de ferro e movendo madeira, agora testemunhavam pessoalmente o poder que haviam criado ardendo no mar. Inicialmente, os espectadores observaram em silêncio, temendo a queda do porto da Alvorada. Mas quando os navios de velas negras foram destruídos e as explosões de fogo se alastraram pelo mar, o silêncio foi imediatamente quebrado. Alguns começaram a aplaudir, outros ergueram os braços, gritando alto, e os aplausos se espalharam de uma extremidade do dique à outra. Viva o amanhecer! Viva Porto da Alvorada! Viva Lord Louis! Elliot deu um passo à frente, ainda parecendo um pouco tenso. Está tudo sob controle, senhor. Louis olhou para a multidão que o aplaudia com uma expressão calma, mas soltou um leve suspiro de alívio. Muito bem. Porto da Alvorada pode dormir tranquila esta noite. O mar fora do porto ainda ardia em chamas, a névoa tremeluzia e a fumaça branca subia. O amanhecer flutuava silenciosamente entre o fogo e a névoa. Na costa, um jovem construtor naval olhou para a silhueta do navio com os olhos brilhando e murmurou. O navio que construímos. Ele pode engolir o mar. Merian estava confinado em uma cela úmida com as mãos e os pés acorrentados, encolhido em um canto, com as costas contra a parede de madeira fria. A água escorria pelas paredes, a luz era fraca e o ar estava impregnado com o cheiro de álcool. A cada onda que se chocava contra o navio, as correntes balançavam suavemente, como que para lhe lembrar que ainda estava vivo. Ele era originário da Federação Esmeralda, uma federação comercial onde os ricos viviam no luxo e os pobres eram como pó. Ali, as pessoas tratavam o dinheiro como sangue, e as distinções de classe estavam praticamente gravadas em seus ossos. O irmão de Merian foi vendido como um fantoche que cantava, um servo modificado pela alquimia e desprovido de vontade própria.
porque sua família não conseguia pagar suas dívidas. Aquela cena tornou-se a sombra de sua vida. Ele, no entanto, era diferente do irmão, demonstrando uma memória impressionante desde jovem. Membros da Guilda da Maré Azul o descobriram, o levaram embora e elogiaram seu talento extraordinário. Ele foi escolhido pela Guilda da Maré Azul quando adolescente e levado embora, sendo posteriormente confinado a laboratórios e pilhas de reagentes. Décadas se passaram, e agora ele estava perto dos 60 anos, nominalmente um grande alquimista da Federação Esmeralda, com considerável prestígio acadêmico. Mas antes de entrar para a guilda, ele era apenas um pesquisador que seguia ordens. Merian era tímido, nunca discutia e nunca ousava resistir. Para onde a guilda o enviasse ele ia, sem nunca perguntar por quê. Quando a missão de coleta de amostras no norte foi emitida, ele nem sequer hesitou, apenas acenou com a cabeça, assinou e foi então escoltado para dentro do navio. Essa obediência a muito se tornará instintiva, como um conjunto de grilhões mais profundos. E durante essa viagem, Merian jamais esperou que algo desse errado. No dia em que o navio zarpou, o céu estava nublado. Ele simplesmente permaneceu em seu quarto, agarrado à caixa de amostras, rezando silenciosamente para que a missão terminasse logo. Os eventos que se seguiram tornaram-se confusos, restando apenas fragmentos em sua mente. Impacto, gritos, luz de fogueiras, nevoeiro denso e aquele cheiro escaldante de sangue. Ele não se lembrava de como havia sobrevivido, apenas que naquele momento sua mente estava em branco. Toda a razão, a pesquisa, os companheiros, a dignidade, tudo foi engolido pelo medo, restando apenas um pensamento: sobreviver. Agora ele só conseguia encarar fixamente as correntes aos seus pés. Essa lembrança ressurgia repetidamente como uma maré, fazendo ter medo até mesmo de respirar fundo. De repente, uma forte explosão veio de fora do navio, como se alguém tivesse acendido um trovão abafado debaixo do mar. A cela inteira tremeu violentamente, e poeira e lascas de madeira caíram do teto. Merian ergueu os olhos, fixando-os na fresta da porta. Ouviram-se passos curtos vindos de fora, seguidos pelo choque de metal e gritos de dor. Sua respiração ficou presa na garganta, que secou. Os sons eram caóticos, urgentes, como se o navio inteiro estivesse sendo despedaçado. Inúmeras possibilidades passaram pela sua mente. Seriam outros piratas? Ou a Federação teria enviado pessoas para resgatá-lo? Ao ter esse pensamento, uma recha de esperança surgiu brevemente em seu peito, mas essa esperança foi imediatamente sufocada por um novo medo. E se não fosse um resgate? Se os atacantes do lado de fora o vissem e o considerassem inútil, será que simplesmente o matariam? Os passos se aproximavam, acompanhados de baques surdos. Merian se encolheu ainda mais, pressionando o corpo contra a parede de madeira fria. As correntes em seus pés tremiam incessantemente, e ele percebeu que não era o navio que estava tremendo, mas sim ele próprio. Logo em seguida, a porta foi arrombada e a luz da fogueira invadiu o ambiente. Instintivamente, ele apertou os olhos, vendo apenas um grupo de pessoas vestidas com armaduras de ferro entrar. O som de chapas de metal raspando ecoava na cabine estreita. Seus passos eram firmes e uniformes. Alguém estendeu a mão para destrancar suas correntes, seus movimentos não bruscos, porém desprovidos de qualquer afeto. Merian foi puxada para fora da cela, quase sendo ajudada a sair. Ele ergueu os olhos, tentando ver seus rostos, mas só viu sombras sob suas viseiras. Essas pessoas não eram soldados da Federação, nem se pareciam com piratas. Ele nunca tinha visto aquele tipo de armadura, que era preta com um leve tom avermelhado. Conforme a névoa se dissipava, pedaços de madeira estilhaçada e lona carbonizada ainda flutuavam no mar. O dique do Porto da Alvorada estava intacto. Uma batalha que durou a noite toda não causou o menor dano ao porto, porque a batalha não ocorreu na área do porto, mas sim nas correntes marítimas. Marinheiros e artesãos preparavam-se ordenadamente para o trabalho de salvamento. Vários barcos pequenos deslizavam pela névoa do mar, recolhendo os destroços dos navios para ver o que continham. Ao meio-dia do dia seguinte, Elliot correu até lá com um relatório. Os resultados da batalha foram esclarecidos, Lord, disse Elliot com uma excitação evidente em sua expressão. Este experimento foi um grande sucesso. Todos os dados foram registrados. A taxa de acerto do canhão principal do Alvorada permaneceu acima de 90%, os testes de pressão da blindagem foram aprovados. O casco operou de forma estável e não houve um único caso de perda de controle. Louis assentiu levemente com a cabeça. Muito bem. Além disso, Elliot desenrolou um pergaminho. Todos os piratas capturados foram interrogados. Eles pertencem à frota do Rei Louco Dente de Aço. Esta operação foi realizada por uma frota independente sob seu comando, com o objetivo de interceptar um navio mercante da Federação Esmeralda e entregar as mercadorias e a tripulação de volta ao Rei Louco. Louis ergueu uma sobrancelha. Federação Esmeralda? O alvo pode ser algum tipo de material alquímico. Também apreendemos a mercadoria, e uma pessoa confessou que o Rei Louco está escondido nas ilhas do Abismo de Gelo no Mar do Norte, mas a informação ainda não foi confirmada. E o ataque deles ao Porto da Alvorada desta vez foi uma ação não autorizada, sem ordens formais do Rei Louco. Decapitem essas pessoas e exponham suas cabeças, disse Louis calmamente. Enforquem-nas do lado de fora do porto. Isso pode tranquilizar os moradores e mostrar-lhes que este porto não é para brincadeira. Entendido, senhor. Louis se virou baixando a voz. Depois do inverno do ano que vem, devemos partir para o ataque. Se o poder do Rei Louco Dente de Aço não for erradicado, a rota marítima para a nova província do Sudeste jamais estará segura. Elliot, prepare-se bem. A expressão de Elliot se fechou, então ele endireitou o corpo. Sim, senhor. Acredito que a frota da Aurora pode lidar com qualquer inimigo. Louis deu um leve sorriso e voltou a olhar para si. Nesse instante, Elliot lembrou-se de outro assunto e após uma ligeira hesitação, falou. Vários membros da tripulação mercante da Federação também foram resgatados, Lord. Conforme suas ordens, providenciamos um local para que ele descanse na enfermaria da autoridade portuária. Não conversamos muito com ele.
Se desejar vê-lo, posso providenciar agora. Irei lá depois da reunião. Sim. Elliot assentiu, fez uma reverência e retirou-se. Louis cavalgou pela estrada do porto. O vento soprava do mar, trazendo um cheiro úmido e de peixe. Porto da Alvorada era vagamente visível na névoa da manhã, e o som distante de marteladas ainda podia ser ouvido. Esta já era uma cidade portuária em ascensão, com diques robustos, fileiras de docas e fumaça branca ainda subindo dos telhados de oficinas recém-construídas. Os cascos tilintavam com força nas lajes, mas a mente de Louis estava focada naquela informação. Merian Schmidt, uma grande alquimista da Guilda Maré Azul da Federação Esmeralda, está em um navio pirata perto de Porto da Aurora. Além disso, o sistema não forneceu mais nenhuma informação. Mas o termo grande alquimista era suficiente para tentar qualquer lorde. Tais indivíduos quase nunca apareciam no norte, muito menos eram encontrados por ele. Se ele pudesse realmente ser mantido, o futuro sistema alquímico da cidade da Maré Vermelha poderia avançar em uma década. Louis já havia se decidido. Mesmo que não quisesse ficar, teria que ficar. Mas ele também sabia que pressionar demais seria contraproducente. Se um pesquisador tão tímido se deixasse intimidar, até mesmo a mente mais brilhante seria inútil. Então ele decidiu usar métodos mais suaves sempre que possível. A enfermaria estava impregnada com o aroma de ervas e sal marinho. Vários indivíduos feridos, resgatados do navio pirata, encostaram-se na parede, com os rostos pálidos, gemendo baixinho. Merian estava sentado no canto, com uma expressão atordoada, os dedos ainda roçando inconscientemente a barra da roupa. Louis o reconheceu de imediato. Afinal, os outros eram todos jovens, claramente aprendizes de alquimia. Do outro lado, Merian percebeu alguém se aproximando, ergueu ligeiramente o olhar e, com o canto do olho, vislumbrou o jovem de vestes nobres pretas. O homem esboçou um leve sorriso, mas emanava uma inegável sensação de pressão. Merian imediatamente baixou a cabeça, sem ousar olhar mais além, mas sua mente já havia começado a calcular que aquela pessoa deveria ser o líder ali, e não parecia ser uma pessoa má. Se ele fosse interrogá-lo, talvez devesse usar um nome falso, e depois pagar um resgate para ser libertado? Ele já tinha concebido várias desculpas em sua mente. Mas o jovem parou diante dele e disse diretamente: Merian Schmidt, grande alquimista. Um alquimista da Guilda Maré Azul da Federação Esmeralda, correto? Merian enrijeceu, sua expressão mudou completamente. Capítulo 350. Merian Schmidt, alquimista. Uma alquimista da Guilda Maré Azul da Federação Esmeralda, correto? O ar solidificou-se naquele instante. O coração de Merian apertou de repente. Ele não havia mencionado seu nome, ninguém havia perguntado, e até mesmo aqueles jovens aprendizes de alquimia só o conheciam como pesquisador. Mas a pessoa à sua frente, com uma única observação inicial, havia despojado de todas as suas identidades. Sua mente trabalhava a mil. Quem disse isso? Seriam aqueles aprendizes capturados? Ou a guilda já o havia traído? Ele queria explicar, dizer que tudo não passará de um mal-entendido, mas sentia a garganta apertada, incapaz de emitir qualquer som. O medo foi se instalando aos poucos. Essa sensação de impotência não lhe era estranha. No Instituto de Pesquisa da Guilda Maré Azul, sempre que um superior o questionava friamente, ele experimentava essa sensação sufocante, só que desta vez era mais absoluta. Embora o olhar de Louis não fosse penetrante, chegando mesmo a transmitir um toque de paciência, sua calma era sufocante. Ele observou o grande alquimista à sua frente, avaliando rapidamente suas opções. Esse homem era claramente tímido, nem sequer ousando fazer contato visual. Ameaças ou interrogatórios só fariam Merian desmoronar completamente. Seria melhor usar outra abordagem. Então Louis adotou um tom mais ameno. Na verdade, a Guilda da Maré Azul já havia me vendido você. Eu também paguei um preço alto para adquirir um grande alquimista. Merian olhou para ele sem expressão, como se não entendesse bem o significado daquela frase. Então era verdade. Ele de fato havia sido vendido. E isso se encaixava perfeitamente na característica da associação de comerciantes de priorizar o lucro. A pessoa à sua frente tinha claramente o seu destino em suas mãos. Se ele realmente tivesse sido vendido a ele, sua única saída seria provar que ainda tinha valor. Ele passou décadas na guilda, aprendendo como agradar aos superiores e sabendo que só demonstrando sua utilidade poderia sobreviver. Merian hesitou por um momento, sua voz trêmula. Eu sou especialista em bioalquimia. Posso pesquisar a circulação de elementos mágicos dentro de organismos vivos e também posso ajustar as estruturas adaptativas de parasitas? Eu entendo os mecanismos de regeneração? Louis ouvia atentamente, seus olhos oscilando entre a frieza e o interesse. Ele parecia calmo como sempre, mas, na realidade, seu coração estava em ebulição. Ele não era especialista em alquimia, conhecendo apenas um pouco através de livros e relatos antigos. Mas até ele compreendeu que as palavras bioalquimia representavam um potencial surpreendente. Não se tratava de mera preparação de poções, mas de pesquisa que poderia afetar os próprios fundamentos da vida. Ele tentou juntar as peças daqueles conceitos fragmentados em sua mente, fazer poções estancarem o sangue e curarem feridas mais rapidamente, fazer bestas mágicas obedecerem a comandos, permitir que cavaleiros resistissem por mais tempo em batalha. Esses conceitos ainda podiam ser vagos em comparação com as conquistas reais da alquimia, mas mesmo esses por si só, foram suficientes para mudar a tecnologia do território da Maré Vermelha. Se ele conseguisse dominar esse conhecimento, mesmo que apenas suas aplicações mais básicas, isso poderia dobrar a vantagem de sobrevivência deles no Império. No entanto, ele também se perguntava consigo mesmo, por que a Guilda da Maré Azul permitiria que uma pessoa assim fosse para o mar? Um alquimista capaz de pesquisar a origem da vida certamente não seria dispensado levianamente.
Inúmeras outras perguntas surgiram em sua mente. Seria uma luta interna? Ou alguma conspiração da Federação? Ou uma missão especial? E por que ele foi capturado por piratas? Mas Louis descartou rapidamente essas perguntas, pois elas não eram realmente importantes para ele. Merian estava agora em suas mãos, nesta terra do território do norte, o canto mais remoto do Império, a dezenas de milhares de quilômetros da Federação. Mesmo que a Federação Esmeralda invadisse com um exército, não chegariam até aqui. Se enviassem uma pequena unidade de forças especiais, sua ordem de cavaleiros poderia aniquilá-los por completo. Ao pensar nisso, a crescente excitação em seu coração finalmente diminuiu gradualmente. Depois que Merian gaguejou alguns termos que Louis não entendeu, Louis assumiu a palavra, elogiando-o calmamente. Como era de se esperar de alguém por quem paguei uma fortuna daqueles avarentos da Guilda da Maré Azul. Parece que este negócio valeu a pena. O coração de Merian afundou, seus olhos se turvaram. A humilhação de ser negociado como um objeto o consumia por dentro. Na verdade, ele se sentia péssimo, mas não ousava negar. Ele havia passado quase toda a sua vida confinado a laboratórios, sem jamais se aventurar no reino do poder, e era completamente imune a mentiras e intrigas. Ele não conseguia determinar se a afirmação era verdadeira ou falsa, então só lhe restava acreditar nela. Louis percebeu a mudança em sua expressão, e aproveitando a oportunidade mudou seu tom. Estou muito curioso. Por que a Guilda da Maré Azul o enviou para o território do norte? Um pesquisador como você deveria, por direito, ser mantido nos laboratórios mais profundos da Federação. Merian hesitou por um instante, depois falou cautelosamente, é uma longa história. Há centenas de anos, os parentes abissais, também conhecidos como tritões. Eles eram uma raça oceânica com linguagem e estruturas sociais próprias. Dominavam a alquimia e o artesanato subaquático, tendo inclusive deixado para trás fórmulas para ligas rúnicas. Mas posteriormente toda a população entrou em um frenesi permanente, com apenas algumas espécies retendo alguma inteligência. A guilda suspeita que essa degradação não tenha sido corrupção natural. A voz de Merian ficou mais suave enquanto ele falava, e minha missão era extrair os núcleos neurais de energia mágica, ainda não completamente colapsados, da medula cerebral dos tritões e enviá-los de volta à Guilda da Maré Azul para pesquisa em um chamado agente de regressão da racionalidade. Eles queriam encontrar uma maneira de restaurar a sanidade dos tritões e fazê-los obedecer aos humanos. Na época, pensei que fosse apenas pesquisa acadêmica. Então ele olhou brevemente para Louis. Não esperava ser vendido para você. A expressão de Louis permaneceu inalterada, mas ele secretamente anotava cada palavra em seu coração. Ele ficou surpreso com a importância dessa missão, que estava diretamente relacionada a segredos antigos. Louis ficou em silêncio por um momento antes de perguntar com leveza. Então, a extração foi concluída? Merian balançou a cabeça com um olhar aterrorizado. Não, fui sequestrado por piratas logo após chegar ao território do norte. As amostras, os equipamentos e toda a equipe foram perdidos. Louis suspirou baixinho, como se estivesse arrependido, ou talvez já esperasse por isso. Então não há pressa. Você pode pesquisar outras coisas por enquanto. Quando as condições estiverem propícias no ano que vem, discutiremos a coleta de amostras. A cidade da Maré Vermelha tem muitos materiais alquímicos e muita gente. Seu tom suavizou-se, carregando um toque de ternura. Prepararei laboratórios, assistentes e recursos para você. Você poderá continuar sua pesquisa aqui sem restrições. A Maré Vermelha respeita o conhecimento e respeita aqueles que o fazem florescer. Merian escutou, mas mal conseguiu captar uma palavra sequer. Naquele momento só lhe restava um pensamento: sobreviver. Contanto que não fosse jogado ao mar, ele concordaria com qualquer coisa. Ele afirmou repetidamente, curvando-se ligeiramente, como se temesse que até mesmo sua voz pudesse irritar a outra parte. Louis olhou para ele assim e sorriu levemente. Vá descansar, mestre Merian. Não há pressa com os experimentos. Depois que a porta se fechou, os ombros de Merian finalmente relaxaram, e ele sentiu como se toda a sua força tivesse sido drenada. Uma onda de confusão o invadiu, mas também havia uma sutil e absurda sensação de alívio. Ao menos sua vida foi salva. Bem, de um laboratório para outro foi apenas uma mudança de local para continuar trabalhando. Quanto à Guilda da Maré Azul e à Federação Esmeralda, ele nunca teve realmente apreço por aquele lugar. A noite caía sobre o mar, e as ondas quebravam contra o casco do navio blindado, emitindo um eco baixo. Algumas lâmpadas ardiam no convés, suas chamas tremulando ao vento. Cavil Ironja estava diante do leme, metade do rosto escondido nas sombras, a outra metade, sua mandíbula metálica, brilhando friamente à luz da fogueira. Ele mastigou silenciosamente um cano de ferro até que, com um estalo, o cano se quebrou. Ele jogou os restos mortais no mar com um gesto displicente, a voz tão fria quanto o vento. Já faz uma semana e não há sinal? O ajudante estava de pé não muito longe dali. Sim, meu senhor. O esquadrão Serra-Osso não enviou nenhum sinal de volta. Cavil soltou uma risada curta e rouca. Ele cerrou os dentes com um estalo, o som do metal rangendo contra os dentes causando um arrepio na espinha. Então, ele socou o corrimão do leme, fazendo voar lascas de ferrugem e madeira. O ajudante instintivamente deu um passo para trás. Impossível, repetiu ele suavemente, sem qualquer traço de raiva na voz. Após um momento de silêncio, ele olhou para o mar escuro ao longe, e seu tom de voz tornou-se mais lento. O que eu lhes disse antes de partirem? O ajudante hesitou por um instante e depois sussurrou. Vá direto para o alvo e volte imediatamente. Então eles não morreram pelas mãos do Império, disse Cavil categoricamente. Ele não acreditava que um idiota como Bag pudesse causar problemas, e se ele tivesse agido de forma realmente imprudente, não teria sido capaz nem mesmo de enviar um sinal.
Além disso, o território do norte do Império não possuía forças navais. Caso contrário, ele não teria conseguido causar estragos por tanto tempo. As informações para esta operação foram fornecidas pela Guilda das Cinzas. Essas pessoas já vinham planejando secretamente há muito tempo capturar o grande alquimista da Guilda Maré Azul e obrigá-lo a servir a Guilda das Cinzas. Eles haviam fornecido a Cavil a rota, o tipo de navio e a janela operacional. Contanto que ele conseguisse capturar o alvo vivo, receberia mais financiamento e concessões portuárias. O informante infiltrado na Guilda Maré Azul vazou o itinerário do grande alquimista justamente para cooperar com essa operação. Inúmeras possibilidades passaram pela mente de Cavil. O Império interveio? Será que ele foi impedido por outra guilda? Isso significaria que a Guilda das Cinzas vazou informações antes de agir. Ou será que a Guilda das Cinzas estava secretamente acobertando seus rastros? Quanto mais pensava, mais confuso ficava, com a cabeça latejando como se tivesse sido atingida por um martelo de ferro. Cavil estreitou o único olho que tinha e murmurou: eles não me tomariam por idiota, tomariam? A Guilda das Cinzas, aqueles mercadores que alegavam controlar a Federação. Cavil sabia que se tornará o Rei Louco não por loucura, mas por saber a quem se curvar. Sua frota, canhoneiras e bases foram todas financiadas pela Guilda das Cinzas. Ele era apenas um peão no tabuleiro de xadrez deles. Se essa missão falhasse, ele sabia o que aconteceria. A guilda diria: financiamento encerrado. Então o financiamento seria cortado, sua receptação de mercadorias roubadas desapareceria e seus subordinados se desintegrariam em poucos meses. Cavil inspirou profundamente o ar frio, um breve som metálico arranhando sua garganta. Enviem navios de reconhecimento, vasculhem toda a linha. Mesmo que só a Hashlona, tragam-na de volta para mim. Entendido. O ajudante fez uma profunda reverência e retirou-se. O vento soprou com mais força, fazendo as luzes do convés balançarem violentamente. Cavil estava sozinho, seus dedos tamborilando levemente no corrimão. Ele sabia que não podia deixar ninguém perceber seu desconforto. O Rei Louco podia se enfurecer, mas não podia demonstrar fraqueza. O vento uivava, o navio vibrava, ninguém ousava olhar para ele. O prédio administrativo do Porto da Alvorada permanecia silencioso em meio à nevasca. A luz entrava pelas janelas, iluminando o salão de conferências de forma calorosa e brilhante, e o ar estava impregnado de uma sensação de realização. Luiz sentou-se na cabeceira da mesa, seu olhar percorrendo as poucas pessoas presentes, sua expressão serena. Ele passou mais 2 meses no Porto da Alvorada, e a construção durante esses 2 meses trouxe novas conquistas para essa nova cidade. Era hora de outra reunião antes de sua partida. Sem rodeios, vamos direto aos resultados, começou Louis. Russell foi o primeiro a se levantar e apresentar seu relatório, com um forte sotaque sulista. O projeto do porto está 99% concluído no geral. O quebra-mar, os berços de atracação e o sistema de rampa de lançamento estão todos operacionais. A câmara frigorífica na área de movimentação de cargas foi totalmente abastecida na noite passada, restando apenas a decoração externa. A camada anticongelante de inverno para o trecho ferroviário foi reforçada e os testes de pressão foram aprovados. Louis assentiu levemente com a cabeça. Segurança em primeiro lugar, verifique tudo 2 vezes. Entendido, meu senhor, respondeu Russell, curvando-se com um toque de orgulho nos olhos. Quando chegou a vez de Bernard falar, o velho artesão apertou ligeiramente o casaco. Todos os navios da série Alvorada concluíram os testes no mar, e os navios experimentais Estrela da Manhã e Maré também foram totalmente montados. No entanto, devido ao gelo ainda não derretido no mar, os testes em mar aberto ainda não começaram. Os testes completos estão planejados para a Maré de Pico. Louis assentiu com a cabeça com um leve tom de aprovação. Muito bem. Não se apresse em construir novos navios, você pode descansar um pouco primeiro. Bernard esboçou um leve sorriso, seus ombros tensos relaxando um pouco. Elliot, que estava sentado perto da lareira, levantou-se após ouvir os 2 relatos. A frota de defesa portuária concluiu 3 rodadas de exercícios, principalmente treinamento em combate noturno e assalto naval. As posições de artilharia estão sendo mantidas e a linha de defesa costeira pode resistir a um ataque de média escala. Muito bem, Louis sorriu levemente. A capacidade do Porto da Alvorada de passar o inverno em segurança depende dos seus preparativos. Em seguida foi a vez de Ruida, que segurava os livros de contabilidade, falando com clareza. Todas as casas de inverno estão concluídas e os materiais restantes foram transferidos para o depósito público. Os grãos são abundantes. Os navios de transporte da cidade da Maré Vermelha chegaram ontem à noite, e a colheita do território de McDonald também chegou. O suficiente para nos sustentar durante todo o inverno. Casas de banho, enfermarias, teatros e lavanderias estão todos funcionando normalmente. Louis recostou-se na cadeira com uma expressão um pouco mais relaxada. Muito bem, Ruida, continue assim. Ela sorriu levemente e respondeu solenemente: sim, meu senhor. O ambiente na sala de conferências foi ficando gradualmente mais leve. Russell estava debruçado sobre os planos de construção, Bernard confirmava discretamente o progresso da construção naval com seu assistente, e Ruida organizava os registros contábeis civis. Louis olhou em volta, suspirando satisfeito. Parece que Porto da Alvorada finalmente vai se estabilizar neste inverno. Ele se levantou, vestiu o casaco com a voz calma de sempre. No ano que vem, não queremos apenas a construção do porto. Assim que a primavera chegar, a frota mercante zarpará. E se os piratas ainda estiverem por perto, teremos que lidar com eles. Elliot levantou-se imediatamente e fez uma saudação militar. Estamos sempre prontos. Não fique muito nervoso, sorriu Louis. Assim que a neve derreter, você estará ocupado. Ele fez uma pausa, seu olhar suavizando-se ligeiramente. Nestes últimos 2 meses, vocês trabalharam muito. O porto chegou até aqui não por milagres, mas pelas mãos de cada um de vocês.
Todos se levantaram e prestaram continência em uníssono. Entendido, meu senhor. Após a reunião, todos foram saindo em sequência. Louis permaneceu no corredor, olhando para a linha da neve do lado de fora da janela. O feixe de luz do farol varria o mar em círculos, delineando a silhueta do Porto da Alvorada. Ele sussurrou. O inverno está quase aqui, é hora de voltar para a Maré Vermelha, senão Orfeu pode não reconhecer seu pai. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 351. Louis acordou justamente quando o céu começava a clarear. O cansaço da viagem da noite anterior ainda o incomodava. Depois de correr do Porto da Alvorada de volta para a Maré Vermelha, ele praticamente desabou na cama. Ele esfregou as têmporas e instintivamente olhou para o lado. Emily estava deitada ao lado dele, os cabelos azuis espalhados pelo travesseiro, respirando suavemente e os cílios tremendo. Um bebê minúsculo, encolhido em posição fetal, estava aninhado meio dentro de seu braço. Louis olhou para eles, sua expressão suavizando por um instante, e então saiu da cama silenciosamente. Ele vestiu um roupão pesado, caminhou até a janela e empurrou as venezianas de madeira, abrindo-as. A neblina matinal cobria toda a cidade da Maré Vermelha. Ruas cobertas de neve se estendiam até onde a vista alcançava. Casas com cúpulas vermelhas eram vagamente visíveis através da névoa, como ondas ondulantes. Louis ergueu a mão e fez um movimento rápido com o pulso. Após um toque familiar, uma tela azul clara se desdobrou no ar. Atualização do sistema de inteligência diária concluída. 1. Durante uma caçada, o segundo príncipe foi emboscado por um misterioso cavaleiro extraordinário de alta patente, perdeu o braço esquerdo e permanece inconsciente. 2. O sexto príncipe Asta August, portador de raros cristais de mana em nome da Casa Real, conquistou recentemente o Conde Holmes. 3. Uma tribo de gigantes de gelo apareceu no vale norte do território da Maré Vermelha, presumivelmente passando o inverno lá. Ele concentrou-se no primeiro item, franzindo ligeiramente a testa. O que foi decepado não foi apenas um braço. Por trás dele estavam as 12 legiões já juradas ao segundo príncipe, e toda a cadeia de comando dentro do Ministério da Guerra. Mesmo que o membro pudesse ser reimplantado, a lesão reduziria sua capacidade de adaptação ao meio. Com a queda do segundo príncipe, o equilíbrio político da capital entraria em colapso da noite para o dia. Será que as legiões continuariam a apoiar um príncipe aleijado, ou se dispersariam para apoiar outros pretendentes? E se as forças armadas se dividissem, o império ficaria sem uma defesa unificada, potências estrangeiras se precipitariam para a brecha. As fraturas da capital eram maiores e mais profundas do que 6 meses atrás, como se alguém nas sombras estivesse abrindo as veias do império. Louis avaliou a situação em silêncio, quase podia ver a corrida por legiões, o desmantelamento do comando, a Casa Real acertando contas. Ele enumerou as possibilidades: expurgo interno no Ministério da Guerra? Interferência da Igreja? Aristocratas contratando assassinos? Ou a Federação investigando por meio de intermediários? O relatório não apontou nenhum culpado, apenas conclusões inconclusivas. Essa greve não poderia ser o final, apenas o ato de abertura. As chances de uma guerra civil na capital no ano seguinte eram altas. O tempo que restava para o norte se assegurar e consolidar estava se esgotando. Louis soltou um longo suspiro. Seus próprios fardos continuavam a aumentar. Por que tanta briga? Não poderiam unir forças e construir um império melhor? 2. O sexto príncipe Asta August, portador de raros cristais de mana em nome da Casa Real, conquistou o Conde Holmes. Asta, os lábios de Louis se contraíram num leve sorriso de escárnio. Para ele, Asta nunca seria mais do que um mosquito. Quase instantaneamente, todos os movimentos do príncipe apareciam no sistema diário de inteligência. Embora o sexto príncipe não conseguisse escapar de sua palma, Louis estava ficando cansado de vê-lo pular de um lado para o outro. Chegaria o momento oportuno para arrancar esse espinho, só que não agora. O homem ainda tinha utilidade para ele. Quanto a Holmes, ele foi um dos legados políticos que o Duque Edmund lhe deixou. Infelizmente, o velho Conde Holmes havia falecido este ano, sendo sucedido por um filho ambicioso, ávido por se aproveitar da posição de príncipe. Interessante, murmurou Louis, com um sorriso frio nos olhos. Ele conteve o sorriso e passou para o terceiro item. 3. Uma tribo de gigantes de gelo apareceu no vale norte do território da Maré Vermelha, presumivelmente passando o inverno lá. Os gigantes de gelo já haviam sido inimigos mortais para Louis quando ele chegou ao norte pela primeira vez. Naquela época, ele teve que armar armadilhas elaboradas para caçá-los. Agora, mesmo um único esquadrão de cavaleiros de elite da Maré Vermelha poderia eliminá-los, nenhuma ameaça. No entanto, a mente de Louis passou rapidamente por outra possibilidade. Se conseguissem capturar os gigantes vivos e entregá-los a Merian, o alquimista, para estudo, domesticação ou modificação, os ganhos a longo prazo superariam em muito lucro a curto prazo. Mesmo que a domesticação falhasse, os cadáveres dos gigantes eram um excelente fertilizante e matéria-prima nas regiões selvagens do norte. O pó de osso rico em mana podia melhorar o solo frio, e os alquimistas podiam extrair componentes arcanos úteis. Louis observou em silêncio. Envie batedores para observar sem alertá-los. Se o número de inimigos for controlável, prepare um plano de captura. Ele fechou o sistema diário de inteligência e expirou, revisando as notícias do dia. Conflitos internos, ameaças externas? Só que ele estava ocupado construindo o império. Um leve farfalhar soou atrás dele. Louis sentou-se na cama e estendeu a mão para tocar a testa do bebê. A criança balbuciou enquanto dormia, seus dedinhos se fechando em torno dos de Louis. Louis acariciou a bochecha do bebê por um instante, depois voltou para a janela e começou seu cultivo diário na pálida aurora nevada. Ele estava sentado de pernas cruzadas, com as mãos sobre o peito, controlando a respiração em ciclos lentos. Sua respiração acompanhava o ritmo do mar. A energia de batalha pulsava como marés em seus vasos sanguíneos, percorrendo meridianos antes de retornar. Ele podia sentir sua força aumentar gradualmente.
Passou-se 1 hora até que o fluxo interno se estabilizasse e ele encerrasse a sessão. Após um breve descanso, ele fechou os olhos e entrou em meditação. A consciência mergulhou num mundo puro de mana onde o tempo pareceu parar. A técnica de meditação original se desdobrava automaticamente em sua mente. Dentro do vazio moldado pelo pensamento, Lui guiava partículas de luz. O fluxo de mana suave e puro. Mais 1 hora se passou. A energia de batalha e a mana se entrelaçavam dentro dele, reforçando-se mutuamente. Seu ki de batalha agora se encontrava firmemente no alto nível de cavaleiro de elite, a um passo do cavaleiro extraordinário. Seu mana já havia ultrapassado os limites comuns de um mago, adentrando o domínio de um arquimago. Em termos de pureza de conjuração, a maioria dos arquimagos treinados pelo Conselho de Magos não conseguia igualá-lo. Com os bônus do Jardim dos Espinhos Ardentes da Fúria e do poder da colmeia, sua força de combate geral rivalizava com a de um cavaleiro de pico iniciante. Em todo o território da Maré Vermelha, e na verdade, em todo o norte, ele era, sem dúvida, o mais forte. Para manter essa força oculta, exteriormente ele ainda projetava a aura de um cavaleiro de elite e um mago novato. Luís sorriu satisfeito, de um nobre cavaleiro sem talento ao seu nível atual, sem o sistema diário de inteligência e sua própria crueldade. Tal progresso teria sido impossível. Quando o cultivo terminou, o quarto ficou ainda mais iluminado. Emily e Sif estavam acordadas, o bebê balbuciando em cima da colcha. Os três compartilharam um café da manhã tranquilo. Louis vestiu a criança, murmurou algumas instruções, depois vestiu o casaco e saiu. O vento trazia o cheiro de neve enquanto ele embarcava na carruagem rumo ao centro administrativo da Maré Vermelha. No caminho, eles passaram por um novo castelo em construção. Ainda estava em fase inicial. As enormes fundações de pedra já estavam no lugar, e os artesãos se movimentavam apressadamente em meio a guindastes que subiam e desciam, enquanto o rugido das máquinas a vapor se misturava ao clangor dos martelos. Embora a estrutura estivesse longe de estar completa, seus contornos já indicavam uma futura grandeza. A carruagem seguiu em frente, cruzou o arco de pedra da rua principal e parou em frente ao prédio administrativo. Bradley estava esperando na porta. Sua expressão era tão séria como sempre, mas quando viu Louis, um raro sorriso surgiu em seu rosto. Há quanto tempo, Lord Louis? Ele fez uma reverência. Quanto tempo, Bradley? Louis retribuiu o sorriso e deu um tapinha no ombro dele. Você passou por momentos difíceis. Juntos entraram no escritório. Uma onda de calor os recebeu. Os documentos estavam empilhados em pilhas organizadas, e o ar carregava o cheiro de tinta e papel novo. Bradley folheou os grossos livros razão, a luz da fogueira iluminando seu rosto e acentuando as rugas que os anos haviam esculpido. Ele abriu o livro de contas para relatar a colheita deste outono. Os números da colheita de outono deste ano estão completos. Graças à expansão da área cultivada, ao investimento em estufas e às inovações em ferramentas, a produção total atingiu 310.050 toneladas, 50% a mais que a produção do ano passado. Trigo verde, 100.000 toneladas, arroz, 5.000 toneladas, feijão e tubérculos, 140.000 toneladas. Pela primeira vez estão incluídas novas culturas de estufa, totalizando 15.000 toneladas para abastecimento urbano e para reservas medicinais ou forrageiras. Louis não respondeu de imediato. Apenas bateu na mesa com dedos firmes e precisos, os olhos calmos como se estivesse calculando, ou pesando. Aparentemente sereno, mas interiormente uma tranquila satisfação o invadia. Onda de trigo e todos os acampamentos superaram até mesmo suas próprias previsões. Os grãos foram a base da sobrevivência da Maré Vermelha e a arma para sua futura expansão. Ele calculou mentalmente as taxas de crescimento, imaginando colinas antes áridas agora cobertas de trigo dourado, prosperidade conquistada com ordem e planejamento. Excelente, disse Louis. Os grãos são a nossa confiança e a base da Maré Vermelha. Bradley assentiu com a cabeça. Como o senhor ordenou, mantemos 60.000 toneladas como reservas oficiais, 150.000 toneladas são reservadas para alocação externa. Vender 100.000 toneladas. Bradley piscou. Louis continuou. Antes dávamos ajuda gratuitamente, mas a crise no norte diminuiu e agora eles produzem seus próprios grãos e mercadorias. A partir deste ano, chega de caridade. Ofereceremos preços vantajosos. Os senhores do norte poderão comprar com moedas ou por meio de escambo. Como o transporte é curto, nosso grão custará apenas metade do preço dos carregamentos do sul. A primeira reivindicação pertence aos vassalos do Duque Edmund e aos primeiros aliados da Maré Vermelha. Os demais podem comprar dentro de cotas. Quem acumular ou revender pagará por isso. Bradley olhou para o jovem, um respeito complexo surgindo sem que ele percebesse. O garoto antes ignorado agora governava todo o norte apenas com regras, transformando poder, vontade popular, grãos e destino em uma mão invisível que guiava todo o reino. Louis prosseguiu. 3 níveis: preço de aliado, preço comum, preço punitivo. Os territórios aliados pagam o custo mais um pequeno imposto, um símbolo de confiança e ajuda mútua. Os territórios neutros pagam o preço de mercado, não nos devem nada e não recebem proteção. Quanto aos rebeldes e indecisos, se quiserem grãos, pagarão o triplo. A Maré Vermelha não alimenta seus inimigos. Louis fez uma pausa, como se estivesse apenas de passagem. Conde Holmes, preço de primeira linha. Embora intrigado, Bradley registrou imediatamente. Sim, meu senhor. Conde Holmes na taxa mais alta. Publicarei a proporção exata para que ninguém deixe de notar. Louis contemplou a paisagem nevada lá fora. A partir deste ano, a Maré Vermelha deixa de ser uma instituição de caridade e passa a ser a guardiã do norte. Quem quiser sobreviver terá que seguir as nossas regras. Bradley assentiu silenciosamente, percebendo que o jovem lord à sua frente não era mais apenas o mestre da Maré Vermelha, mas o próprio eixo em torno do qual o norte girava. O tom de Louis suavizou.
Bradley, como está o andamento da reconstrução no Sudeste do Norte? Embora surpreso, Bradley respondeu com naturalidade. As condições gerais são boas, meu senhor. Quase todas as ruínas da guerra foram restauradas. As linhas de transporte estão abertas. As populações estão retornando. Algumas áreas recuperaram 2/3 dos níveis pré-guerra. Ao redor do território da Maré Vermelha, as coisas estão mais animadas do que antes dos combates. Louis inclinou a cabeça, como se estivesse equilibrando algo. Ótimo. Parece que podemos manter a posição e avançar. Ele fez uma pausa, baixando a voz. É hora de estendermos nossa mão além do Sudeste e guiarmos todo o Norte. Bradley ergueu a cabeça, demonstrando deleite. Já era hora, meu senhor. Você passou 2 anos conquistando a simpatia do Norte com grãos, mas comida sozinha não detém o poder. Dê esse passo e ninguém no Norte ficará ao seu lado. Então que comece. Louis se virou. Com ordem e proveito, faremos com que todos os ventos do Norte soprem na direção da Maré Vermelha. Bradley endireitou-se solene. Que seja feita a sua vontade, meu senhor. Louis sorriu, suavizando o tom de voz. Não precisa de cerimônia, Bradley. Fale, o que você aconselharia? Se meu pai, o Duque Calvin, estivesse no comando, o que ele faria? Bradley refletiu. Sua graça era hábil em unir corações através do casamento. Na província Sudeste, quase todo nobre é primo ou parente por afinidade da família Calvin. O sorriso de Louis vacilou ao imaginar o velho duque com suas dezenas de descendentes, gerando filhos como ovos. Seus pensamentos se voltaram para seu próprio filho de 1 ano. Como conciliar alianças com isso? Ele próprio era bastante diligente, mas talvez nunca mais gerasse outro filho. A força da linhagem sanguínea tornava os cavaleiros poderosos, mas também fazia da descendência um luxo. Muitos nobres imperiais terminavam a vida com apenas 3 ou 4 filhos. Ao pensar nisso, esboçou um sorriso irônico. Os mais de 30 filhos do Duque Calvino faziam todo o império se perguntar que tipo de bebida o homem havia tomado. Bradley também percebeu, e o clima ficou tenso. Ele pigarreou. Claro, meu senhor, não precisa segui-lo. Maré Vermelha segue seu próprio caminho. Na verdade, eu já tinha um plano há muito tempo. Louis esboçou um leve sorriso e retirou várias folhas da mesa, cobertas de anotações e marcas densas. Capítulo 352. Bradley analisou os rascunhos e um título em destaque chamou imediatamente sua atenção. Rascunho da Carta para o Conselho de Material e Defesa Conjunta do Território do Norte. Escute enquanto lê, disse Lord Louis com a deliberação de quem pensou cuidadosamente. Explicarei os pontos principais. Bradley, você sabe que eu não busco o poder pelo poder em si. Tudo isso é para garantir que a Maré Vermelha e o Território do Norte possam sobreviver por mais tempo e ter vidas melhores. Não podemos mais depender de ajuda externa ou da sorte. O Território do Norte é reconstruído todos os anos. Se não conseguirmos nos unir, só repetiremos os mesmos erros. Bradley assentiu com a cabeça enquanto folheava as páginas. O primeiro item é o grão, disse Lord Louis, caminhando lentamente. Como discutimos antes, a assistência gratuita cessará e será substituída por uma distribuição preferencial e remunerada. E tendo isso como princípio fundamental na próxima Conferência de Reconstrução do Território do Norte, proporemos a criação do Conselho de Materiais do Território do Norte e da Aliança Comercial do Território do Norte, para padronizar o comércio e garantir o retorno dos investimentos em ajuda humanitária. Eles vão concordar? Perguntou Bradley, hesitante. Mais precisamente, eles não têm escolha, respondeu Lord Louis calmamente, com um sorriso quase imperceptível nos lábios. Pode haver alguma resistência inicial, mas uma vez que eles consigam rotas comerciais estáveis e nós alcancemos a circulação financeira, ninguém sai perdendo e ninguém pode operar fora das regras. Isso é equilíbrio. Todos os nobres e guildas comerciais afiliados à Maré Vermelha serão integrados a uma comunidade de interesses. Só preciso fazê-los entender quem pode manter essa corrente funcionando. Bradley respirou fundo em segredo. Tal visão exigia não apenas poder, mas também imensa influência e controle. Se fosse qualquer outra pessoa, ele teria considerado arrogante, mas vindo de Lord Louis, parecia perfeitamente natural. E quanto ao fluxo financeiro, ele não pôde deixar de perguntar. Lord Louis apontou para a segunda página. A Maré Vermelha precisa de um ciclo financeiro contínuo. O Conselho será responsável pelos acertos, e a Aliança Comercial garantirá a circulação comercial. Ele fez uma pausa e sorriu. Mais tarde, podemos emitir nossa própria moeda, a moeda da Maré Vermelha. Não se trata de substituir a moeda imperial, mas sim de estabelecer um sistema de crédito. Fazer com que o povo do Território do Norte acredite que não depende mais da capital imperial, mas sim da produção e do comércio próprios do Território do Norte, estabelecendo uma circulação interna, e que negociar com a Federação não é impossível. Dessa forma, mesmo que o Império entre em colapso, o Território do Norte ainda poderá ser autossuficiente. A respiração de Bradley falhou ligeiramente, quase duvidando dos próprios ouvidos. Maré Vermelha, vai cunhar moedas? Por enquanto, é apenas um conceito, explicou Lord Louis. Mas acostumar o Território do Norte a usar as unidades de medida da Maré Vermelha faz parte do controle. O que circula não é ouro e prata, mas confiança. O coração de Bradley acelerou. Este jovem lord havia evoluído de um pioneiro que controlava uma única cidade para um estrategista que planejava para todo o Território do Norte, e talvez até mesmo nutrindo outras ideias que ele não ousava imaginar. Quanto ao comércio com a Federação Esmeralda, ele não ficou muito surpreso. Afinal, a maioria dos grandes nobres do Império o fazia, e a capital imperial só podia fingir que não via. O segundo item é a defesa conjunta, continuou Lord Louis. Assinar o Tratado de Defesa Conjunta do Território do Norte, estabelecer academias militares, vincular o fornecimento e o treinamento militar ao sistema da Maré Vermelha e ter exercícios de defesa conjunta e aprovações de fornecimento militar executadas pelo Conselho.
Ele suavizou o tom de voz. Há guerras demais no território do norte, Bradley. Cada nobre tem seu próprio estandarte, o que significa que qualquer mal-entendido pode se transformar em batalha. Depois de finalmente ter alguns anos de paz, não quero ver um inverno como aquele voltar. O objetivo da defesa conjunta é ensiná-los a cooperar sob as ordens da Maré Vermelha, não mais lutando individualmente, mas trabalhando juntos para sobreviver. A mão de Bradley tremeu ligeiramente. Isso equivale a retirar o poder militar dos vários nobres. Gestão unificada, completou Lord Louis com tom calmo. Eles cuidam da autoridade formal, nós cuidamos da prática. Suprimentos militares, provisões e treinamento, tudo vem de nós. Com o tempo, seus exércitos só reconhecerão o selo da Maré Vermelha. Claro, isso é apenas uma visão para o futuro. Por agora, o primeiro passo é uni-los através do comércio e dos grãos. Bradley engoliu em seco, um suor fino brotando em sua testa, ao perceber que aquilo era um plano de conquista. O terceiro item, o Salão Vista do Norte e a rede do bar do Lord Louis virou a página. O primeiro é uma agência de inteligência, o segundo é responsável pela opinião pública. Os festivais e o sistema de historiadores devem ser colocados sob a jurisdição da Maré Vermelha. As canções que o povo ouve, as histórias que os nobres ouvem, eventualmente levarão à mesma pessoa. Lord Louis acrescentou. Claro, isto não é lavagem cerebral, mas sim narrativa. Não reescrevemos a verdade, apenas mudamos quem a narra. Quando as pessoas acreditam que a Maré Vermelha pode lhes proporcionar paz e dar aos seus filhos oportunidades de progresso, elas naturalmente se manifestarão a favor dessa ordem. Bradley olhou fixamente para o texto na página, um arrepio percorrendo seu corpo. Ele nunca tinha visto um método de domesticação como aquele, nem sabia se poderia ter sucesso, mas só aquele rascunho já era chocante e subversivo. Isto é para reformular a ideologia do território do norte, sussurrou ele. Ideologia, ordem, interesse, respondeu Lord Louis com voz suave. Os três são indispensáveis. Ordem sem ideologia é tirania, fé sem interesse é uma casca vazia. Queremos que eles acreditem e se beneficiem. Bradley largou o rascunho, respirou fundo e perguntou novamente. E o método de implementação? Como você planeja fazer com que eles o aceitem? Lord Louis deu um leve sorriso. Começaremos com nossos próprios aliados. Implementaremos o sistema por um ano, coletaremos dados e depois expandiremos. Dados? Bradley ficou estupefato. A arma política mais poderosa, disse Lord Louis, com um sorriso ainda maior. Os números são mais convincentes do que os discursos. Se a produção aumentar e o comércio melhorar dentro de um ano, eles virão implorando para se juntar a nós. Um sentimento de admiração surgiu no coração de Bradley. Ele não havia percebido que Lord Louis tinha pensado tão longe. Lord Louis prosseguiu. Quanto à embalagem externa, a retórica da primeira fase não será chamada de sistema de conselhos, mas sim de teste de racionamento sustentável. Ponto. Ao mesmo tempo, vamos introduzir benefícios modelo, reduções de impostos para cidades piloto, direitos comerciais abertos e concessões comerciais, para dar aos nobres uma amostra das vantagens. Sim, meu senhor, Bradley registrou cada palavra, pensando consigo mesmo que aquela retórica era tão suave que beirava a arte. Uma vez que provarem a doçura, jamais conseguirão nos abandonar, disse Lord Louis com voz calma, porém incisiva. Quando materiais, direitos comerciais e suprimentos militares estiverem todos atrelados à Maré Vermelha, eles perceberão que se opor à Maré Vermelha equivale a se opor a todo o território do norte. Se esta carta for implementada com sucesso, o território do norte estará livre de conflitos, disse Bradley em voz baixa. Não é o fim da discórdia, corrigiu Lord Louis com um tom de humildade, mas torna as escolhas mais claras. Espero que escolham a ordem, não a mim. Ele suspirou novamente. Se eu tivesse a força do Duque Edmund, não precisaria pensar tanto nesses preparativos. Bradley fez uma pausa, depois baixou a cabeça, sabendo que Lord Louis estava sendo modesto novamente. Lord Louis sorriu gentilmente e disse lentamente. Esta é apenas uma ideia inicial minha. Certamente há muitos aspectos imaturos que você e o pessoal do Gabinete de Assuntos Políticos precisam aprimorar passo a passo. Sim, meu senhor, respondeu Bradley com expressão séria. Os dois então discutiram detalhes por um longo tempo, desde as cotas para as guildas comerciais até a supervisão dos armazéns portuários e a estrutura do conselho, refinando meticulosamente até mesmo as taxas de impostos de emergência. Foi somente quando o sol do meio-dia incidiu obliquamente no escritório que Lord Louis guardou o rascunho. Vá fazer seu trabalho, Bradley. Eu ainda tenho algo a fazer, disse ele, em tom gentil. Bradley fez uma reverência, depois virou-se e saiu. Lord Louis examinou os documentos sobre a mesa por um longo tempo, finalmente vestiu o casaco. Abriu a porta e embarcou na carruagem que o levava à oficina de alquimia nos arredores da cidade da Maré Vermelha. O vento da manhã infiltrava-se pelas frestas da janela, trazendo consigo uma leve brisa fria após a neve. Miriam acordou sobressaltado de seu sonho, com o peito subindo e descendo violentamente, as pontas dos dedos agarrando com força a ponta do edredom. Em seu sonho, ainda era aquela sala escura na guilda da Maré Azul. Ar úmido, o arrastar de correntes ecoando, passos reverberando entre as paredes de pedra. Mas quando ele abriu os olhos, o que o recebeu foi a luz do sol, a verdadeira luz do sol. A cortina se levantou em um canto por causa do vento, uma luz amarela e quente se espalhou pela parede de madeira, e o ar carregava o aroma da lenha queimando na lareira, junto com o cheiro de pão fresco. Miriam ficou atônito por alguns segundos com a mente em branco. Então, lentamente, ele se sentou e olhou em volta. A porta estava destrancada, a janela estava aberta e não havia grilhões em seus pés. Essa liberdade desconhecida o deixou ainda mais inquieto a princípio. Era silenciosa demais, brilhante demais, até mesmo medo não tinha onde se esconder. Ele se lembrou subitamente de que em todos os seus anos na guilda, quase nunca tinha visto o sol de verdade.
Desde que foi levado para a instalação de pesquisa subterrânea na adolescência, sua vida ficou trancada sob camadas de portas de pedra. Cada corredor tinha guardas dedicados, e até mesmo seu sono e dieta eram meticulosamente registrados. Os únicos lugares para onde ele podia ir eram a bancada do laboratório, seu dormitório e a sala de relatórios. Ele quase nunca tinha a chance de pisar na superfície. Quando ocasionalmente era enviado para missões externas, ele estava sempre acompanhado, sendo proibido de falar com qualquer pessoa de fora. Essa vida de isolamento e vigilância durou décadas, e só agora ele percebeu que há muito havia esquecido o que significava liberdade. Ele se livrou do cobertor. O chão de madeira lisa estava fresco, mas não úmido. Num canto da sala havia uma pequena planta com flores de musgo branco desabrochando entre suas folhas verdes. Uma espécie comum e resistente ao frio no território do norte, com gotas de orvalho agarradas às pontas das folhas brilhando. Ele estendeu a mão e tocou-a suavemente, murmurando baixinho: "Já faz um mês. Ainda estou vivo." Sua voz era quase inaudível, como se tivesse medo de quebrar aquela tranquilidade irreal. Nesse instante, ouviu-se uma batida suave na porta e a voz cautelosa de um jovem criado disse: "Senhor, o café da manhã está pronto." O tratamento mestre o fez estremecer levemente. Não havia nenhuma frieza na voz, apenas respeito. Por um instante, ele não soube como responder, apenas sussurrou: "Obrigado." O empregado colocou o café da manhã do lado de fora da porta e saiu. Miriam olhou fixamente para a tigela de mingau quente e as 2 fatias de pão com manteiga, em silêncio por um longo tempo. O aroma apertou sua garganta, mas ele o achou estranho. Nunca havia sentido esse tipo de cheiro na comida da Federação. Naquele lugar, eles costumavam consumir suplementos nutricionais e pastas que continham vários elementos para prolongar a vida, mas o gosto certamente não era bom. Em seguida, sentou-se junto à janela para saborear sua refeição. Do lado de fora da janela havia pátios com prédios de 3 andares. Sua residência ficava na parte mais luxuosa da cidade da Maré Vermelha. Os edifícios eram de construção em madeira e pedra, com exteriores em tons quentes e amplos peitoris de janelas. Os pátios tinham pequenas fontes e plantas cuidadosamente dispostas. 3 criados também eram responsáveis por sua vida diária, limpeza e entrega de refeições. Os guardas estavam posicionados à distância, em vez de junto à porta, mais como uma guarda de honra do que como vigias. Tudo isso deixou Meria incrédulo. Na Federação, ele passará a vida inteira no subterrâneo. Agora, neste canto desolado do território do norte, ele possuía uma casa própria, e uma tão luxuosa. Antes de chegar à Maré Vermelha, ele jamais poderia ter imaginado uma vida assim. Durante um mês, essa tranquilidade ainda o deixava inquieto, frequentemente acordando com a sensação de que ainda estava sonhando. Tudo isso foi organizado por Lord Louis. Durante seus dias na Maré Vermelha, ninguém restringiu sua liberdade, mas Merian ainda não ousava se aventurar muito longe, permanecendo principalmente entre o laboratório e sua residência, apenas ocasionalmente observando as luzes do centro da cidade do terraço do 3º andar à noite. Após o café da manhã, Merian vestiu seu robe branco, seus movimentos um tanto desajeitados. Sua mão ainda tremia levemente enquanto abotoava o último botão. Mas quando Merian empurrou a porta e saiu, e a luz do sol invadiu a abertura pela primeira vez, ele não recuou instintivamente. Nesse instante, ele teve subitamente a ilusão de que realmente havia saído das sombras. Então ouviu-se o som fraco de cascos. Era a carruagem preparada para ele, com o cocheiro já à espera à porta. Merian vestiu sua túnica exterior, deu algumas instruções em voz baixa e então embarcou na carruagem. O compartimento da carruagem era quente e acolchoado com grossos cobertores de pele. Ele ainda estava um pouco inquieto, seus dedos tamborilando levemente nos joelhos de vez em quando, até que o ritmo das rodas na rua de paralelepípedos o acalmou gradualmente. A carruagem percorreu as ruas da Maré Vermelha, com vapor branco subindo das oficinas ao longo da estrada. O ar estava impregnado com o aroma de flores e ervas, uma cidade do território do norte que ele jamais imaginara. Na mente de quase todos os membros da Federação, este lugar deveria ser desolado e atrasado, mas a organização que ele testemunhou surpreendeu. A carruagem parou em frente à oficina de alquimia. Era um prédio totalmente novo, com o exterior mais espaçoso e luminoso do que as torres de pesquisa subterrâneas da Federação. O interior da oficina era limpo, bem ventilado e totalmente equipado com instrumentos. Até mesmo o material dos fornos de refino era o mesmo das principais cidades da Federação. Lord Louis havia preparado um estúdio independente especialmente para ele. Era equipado com paredes corta-fogo e torres de ventilação, um conjunto completo de suportes de instrumentos de vidro, fornos de alquimia com temperatura controlada, uma sala de ervas independente e até mesmo um assistente de registro experimental dedicado. Cada detalhe demonstrava atenção aos detalhes do designer. Ao chegar, vários jovens assistentes se aproximaram, com expressões respeitosas. Um deles entregou uma lista de ervas recém-organizada, com um tom um tanto animado. "Mestre, estas são as amostras refinadas ontem, de acordo com suas instruções." A pureza aumentou em 3 pontos percentuais. Merian fez uma pausa, ainda um tanto desacostumada após um mês. Inicialmente, ele pensou que esses assistentes estivessem ali apenas para monitorá-lo, mas seus olhos demonstravam puro respeito. "Muito bom, excelente", murmurou ele. Após a dispersão dos assistentes, ele observou o estúdio sozinho, com o coração ainda inquieto. Os equipamentos e ervas estavam cuidadosamente organizados. Grama de folha prateada, pedra mágica condensada, cristal de água marinha, extrato de orvalho e até mesmo a rara videira folha de gelo, tudo em prateleiras arrumadas. Havia até mesmo vários materiais novos semelhantes à videira folha de gelo que ele nunca tinha visto na Federação. Aparentemente novos catalisadores extraídos de especialidades do território do norte.
A preciosidade desses materiais quase o fez acreditar que ainda estava na camada experimental central da guilda. Isso foi o que mais o surpreendeu. Os recursos de uma cidade fronteiriça imperial eram, na verdade, nada menos que os de uma das 8 principais casas comerciais da Federação Esmeralda. No entanto, ao examinar as amostras, ele sentiu um leve desconforto. Apesar da qualidade dos materiais, os produtos finais apresentaram um aspecto um tanto grosseiro. As proporções e a fusão não corresponderam às expectativas. Durante o último mês, sua principal tarefa foi remontar esses materiais, reordenar as vias de reação e corrigir as falhas no sistema de alquimia da Maré Vermelha. Merian modificava continuamente as fórmulas nos registros experimentais. Anotava temperaturas e tempos e tentava melhorar a estabilidade dos produtos acabados com técnicas mais precisas. Inconscientemente, o fogo da fornalha diminuiu e a luz do sol passou da fresta da janela para a entrada da porta. Só então Merian percebeu que já era final de tarde. Assim que largou o caderno, ouviu uma batida suave na porta. Mestre, disse um assistente, abrindo cuidadosamente a porta e espiando para dentro com um tom respeitoso. Lord Louis chegou e deseja vê-lo. A mão de Merian parou. Aquela tênue tensão ressurgiu em seu coração. O jovem Lorde, a quem ele não via de verdade desde o primeiro encontro no Porto da Alvorada. Ele abriu a boca querendo dizer algo, mas engoliu em seco, hesitante por um instante. Entendo. Por favor, avise-o que já estou indo. O assistente assentiu com a cabeça e se retirou. Merian ergueu a mão para ajeitar a gola da camisa, sentindo o peito apertar ligeiramente. Ele sabia que não podia evitar, acontecesse o que acontecesse, ele teria que encará-lo. Nesse instante, passos firmes soaram à porta. Lord Louis entrou no laboratório com uma expressão amena e um sorriso educado. Mestre Merian, disse ele em tom calmo e cordial, ouvi dizer que seu trabalho recente tem sido bastante frutífero. Queria vir e ver com meus próprios olhos. Merian levantou-se apressadamente, quase derrubando um suporte de garrafa sobre a mesa, e disse rapidamente, não, eu não ousaria, meu senhor. São apenas alguns experimentos de recombinação, ainda muito rudimentares. Não fique nervoso, sorriu Lord Louis, com o olhar percorrendo as anotações e garrafas. Poderia me contar sobre sua pesquisa deste último mês? Gostaria de ouvi-la pessoalmente. Merian respirou fundo, assentiu com a cabeça e abriu lentamente seu caderno. Capítulo 353. Não fique nervoso, sorriu Louis, com o olhar percorrendo as anotações e os potes. Você poderia me contar sobre sua pesquisa deste último mês? Gostaria de ouvir de você pessoalmente. Merian respirou fundo, com as pontas dos dedos tremendo levemente sobre a página do caderno. Ele quase havia memorizado todas as fórmulas, mas quando chegava a hora de descrevê-las verbalmente diante de seu senhor e de todos os outros, seu coração ainda se apertava. Vários aprendizes de alquimista empurravam um pequeno carrinho carregado com diversos reagentes e pequenos instrumentos. Frascos de vidro brilhavam fracamente, e amostras lacradas repousavam em caixas de metal. Os aprendizes encaravam o mestre com respeito, quase com medo, e demonstravam reverência por Louis. Merian olhou para o conjunto de ferramentas, familiar mas estranho, engoliu em seco e disse em voz baixa, eu comecei. Louis deu um leve sorriso. Relaxe, não precisa ficar nervoso. Então Merian colocou 3 materiais e vários frascos prontos sobre a mesa. Os esporos de musgo sombrio, os cristais residuais da besta lagarto devoradora de almas e o líquido cristalino de orvalho da videira da alma. Essas são as principais matérias-primas. O musgo sombrio amplifica os ecos da memória. O cristal devorador de almas pode perturbar os espectros da memória. E o orvalho da videira da alma atua como um estabilizador, impedindo que a mente dilacerada entre em colapso. Em seguida, ele pegou uma pequena garrafa prateada escura, cujo líquido escorria lentamente, refratando rastros de luz com cores do arco-íris sob a lâmpada. Este é um dos produtos finalizados, a névoa indutora do coração do abismo. Quando dispersa como névoa, pode fazer com que o alvo tenha flabaques de memória fragmentados e confusão de consciência, levando a sistemas de linguagem desordenados e defesas mentais enfraquecidas. Se combinado com métodos de interrogatório, pode forçar o sujeito a revelar informações verdadeiras de seu subconsciente em um período muito curto de tempo. Ele pegou outra seringa fina, cujo corpo estava selado com um líquido ligeiramente brilhante. Esta é a agulha da investigação devoradora de almas, um agente nodal injetável. Uma vez injetada, ela abre temporariamente a janela de submissão do sujeito. Aumenta a veracidade das respostas verbais e de memória sem causar danos fatais, sendo uma parte fundamental dos procedimentos padronizados de interrogatório. Louis inclinou-se para a frente e pegou outro documento fino. Um aprendiz explicou cuidadosamente. Senhor, na semana passada realizamos uma verificação preliminar em um grupo de piratas capturados, principalmente para interrogatório e extração de informações. Os resultados mostraram que a névoa indutora atomizada causou confusão linguística e fragmentação da memória em 10 minutos. Após a injeção da agulha de investigação devoradora de almas nos indivíduos principais, a taxa de produção de informações aumentou significativamente. Não houve casos fatais, mas vários pacientes apresentaram alucinações auditivas persistentes e perda de memória de curto prazo posteriormente, necessitando de tratamento de acompanhamento. O olhar de Louis percorreu as páginas, onde uma tabela listava cuidadosamente os detalhes experimentais. Sujeitos, piratas capturados, dosagem, atomização de baixa concentração e uma seringa de agulha de investigação devoradora de almas. Janela de interrogatório. A taxa de saída de informações aumentou em aproximadamente 70%, com precisão de 85%. Duração, varia de 8 a 20 minutos. Efeitos colaterais comportamentais, fragmentação da fala, desorientação, perda de memória de curto prazo, tratamento de acompanhamento, reparação psicológica forçada e verificação cruzada de confissões.
Após a leitura, Louis refletiu por um momento. Se usados em generais inimigos ou líderes rebeldes, esses métodos poderiam desmantelar diretamente a cadeia de comando. Inclua-o como uma opção formal para fins de inteligência e interrogatório, mas certifique-se de estabelecer protocolos de uso rigorosos e mecanismos de responsabilização. Silco já havia tentado experimentos semelhantes com matérias-primas parecidas, mas, devido ao seu talento tender para a bomba mágica baseada em impacto, os produtos finais eram rudimentares e propensos a reações adversas, tornando-os impraticáveis. O fato de Merian ter alcançado esse nível em apenas um mês surpreendeu e encantou Louis. Louis encerrou o relatório. Arquivem imediatamente as amostras e os dados dos experimentos piratas e estabeleçam uma equipe especial de aprovação. Qualquer aplicação prática deverá ser autorizada por mim. Merian assentiu rapidamente com a cabeça, e os aprendizes de alquimia também concordaram prontamente, sim. Em seguida, Merian colocou um par de luvas de proteção finas, movendo-se com cautela. Ele retirou uma garrafa de um líquido verde claro de uma caixa térmica. Dentro dela, minúsculos fragmentos de videira flutuavam, como se banhados pela luz do luar. Este é o líquido purificado do orvalho da alma. Ele ergueu a garrafa contra a luz, e a luz que passou através dela projetou um ponto fraco sobre a mesa. O orvalho da videira da alma possui uma capacidade extremamente forte de circulação de elementos mágicos, capaz de estimular a reconstrução natural dos meridianos de ki de batalha. Quando combinado com escamas de víbora de escama de fogo em uma proporção específica, ele pode produzir o líquido da respiração da escama da alma, capaz de reparar rapidamente as linhas sanguíneas do ki de batalha e ferimentos leves. Injetado no campo de batalha, os cavaleiros podem recuperar cerca de 40% de seu ki e aliviar rupturas musculares em pouco tempo. Então os aprendizes empurraram outro carrinho pequeno, e Merian fez um gesto para que um assistente trouxesse um reagente mais escuro. O líquido escorria dentro do tubo como uma corrente escura em uma floresta densa. Esta é uma versão concentrada do agente de reconstrução da fonte espiritual, com a adição de uma enzima catalítica da bile do escorpião da neve de espinha dividida, baseada no orvalho da videira da alma. Pode acelerar significativamente a taxa de penetração e a eficiência da reparação tecidual. É especialmente eficaz para pacientes que sofreram queimaduras graves ou traumas severos. Ele pingou uma gota do agente de reconstrução da fonte espiritual em uma lesão de pele simulada em um pequeno rato branco. Padrões de luz azul esverdeada se espalhavam como pequenos rios, e a epiderme queimada se fechava lentamente sob o microscópio, com os primeiros sinais de reorganização das fibras aparecendo em poucos minutos. Os aprendizes que observavam prenderam a respiração. Esses reagentes têm uma clara vantagem no combate à maré vermelha, matérias-primas facilmente disponíveis e baixo custo, acrescentou Merian em voz baixa. As vinhas da alma crescem em abundância nas terras altas do norte e embora as víboras de escamas de fogo sejam criaturas perigosas, suas escamas e fluidos corporais podem ser coletados e processados de forma sustentável em torno da maré vermelha. Em outras palavras, a produção em massa não depende do transporte pelo sul. Louis estendeu a mão e pegou a garrafa. Isto vai mudar as nossas capacidades de resgate e a nossa resistência no campo de batalha. Os profissionais de saúde na linha da frente podem usá-la para reduzir o tempo de recuperação dos soldados feridos e até mesmo manter a força de combate dos cavaleiros em operações de curta duração. Merian sorriu sob a luz do abajur com um toque de timidez. Continuarei a aprimorar a estabilidade da fórmula para garantir que o armazenamento a longo prazo não comprometa sua atividade. Louis assentiu com a cabeça, afirmando, estes podem ser produzidos em massa diretamente. Organizem as linhas de produção, estabeleçam sistemas de controle de qualidade e rastreamento, priorizando as unidades de linha de frente e de resgate. Ele desviou o olhar, os olhos cheios de uma aprovação sem precedentes. Muito bem. Dessa forma, teremos ferramentas de interrogatório mais inteligentes e suprimentos na retaguarda que nos permitirão manter a capacidade de combate. Finalmente Merian abriu lentamente a caixa lacrada de cor cinza prateada. O ar frio escapava pelas frestas, e trepadeiras azul claras se enroscavam na luz suave, sua seiva brilhando como cristais de gelo. A temperatura do ar pareceu cair drasticamente, chegando a diminuir a intensidade da luz das lâmpadas. Videira de folha de gelo, sussurrou ele, num tom quase como um cântico. Sua seiva secretada pode estabilizar as flutuações mágicas, suprimindo o frenesi e a raiva. No norte, é um dos recursos mais preciosos. Nunca imaginei que o território da Maré Vermelha cultivasse tanto dela. Merian tirou uma garrafa de gargalo fino, cujo líquido de videira brilhava com uma suave luz azul esbranquiçada sob a lâmpada. Este é o agente calmante folha de gelo. Quando atomizado, ele pode criar um campo calmante em pouco tempo, pacificando rapidamente bestas mágicas agitadas e suprimindo o efeito de fúria em grupo. Merian colocou o frasco em uma bandeja e, em seguida, retirou uma seringa um pouco mais grossa que um dedo, cujo corpo estava envolto em finos fios de prata, e o líquido brilhava com um fulgor azul cristalino. E este é um reagente injetável aprimorado, a agulha de controle coração de gelo. Ele fez uma pausa e então olhou para Louis. Utilizado em conjunto com talismãs rítmicos e indutores de campo sonoro em miniatura, pode amplificar o efeito de complacência após a injeção, fazendo com que os animais controlados obedeçam aos comandos e se movam de forma constante dentro de um tempo limitado. Ele fez um gesto para que um assistente preparasse uma demonstração. Um escudo de contenção desceu e uma jovem besta mágica foi imobilizada em uma plataforma transparente, tremendo levemente.
Miriam operou a seriga, injetando lentamente metade de um tubo de reagente em seu pescoço, e em seguida fixou um fino talismã de metal em sua pelagem. Assim que o indutor próximo foi ativado, ondulações tênues se espalharam pelo ar. A respiração da jovem criatura foi se acalmando gradualmente, o medo em seus olhos diminuindo, substituído por uma estranha tranquilidade. Obedientemente baixou o corpo, como se guiado por uma vontade invisível. Quando a injeção e o indutor são usados juntos, os animais entram em um período de treinamento controlado, disse Miriam em tom contido. A agressividade é suprimida e a capacidade de aprender e responder a comandos específicos é significativamente aprimorada. O efeito dura cerca de 1 hora e não causa sobrecarga nos órgãos. Louis aproximou-se para observar, seu olhar percorrendo a jovem besta imóvel, sua voz baixa. Isso não só pode reduzir as baixas, como também nos permitirá incorporar diretamente bestas mágicas em combate. Se unidades de domesticação controláveis forem estabelecidas na linha de frente, a mobilidade da Legião da Maré Vermelha aumentará consideravelmente. Louis olhou para a jovem fera calma, com um leve sorriso nos lábios. Muito bem, Miriam. Suas conquistas superaram em muito as expectativas. Miriam ficou momentaneamente sem saber como responder, apenas inclinando a cabeça de uma maneira um tanto desajeitada. Louis perguntou de repente, você consegue imaginar se esse reagente fosse usado em criaturas mágicas maiores, como gigantes de gelo? Miriam fez uma pausa e após alguns segundos de silêncio, respondeu cautelosamente, teoricamente sim, mas ninguém nunca tentou. A dosagem talvez precise ser aumentada 10 vezes, e o campo indutor também precisaria ser fortalecido, caso contrário seria difícil cobrir um corpo tão grande. O risco é muito alto. Louis deu uma risadinha, seu sorriso contendo uma frieza arrepiante. Então vamos tentar. A expressão de Miriam mudou ligeiramente e ele hesitou sussurrando. Mas, não há amostras semelhantes a gigantes de gelo aqui. Se não houver nenhum experimento de verdade, haverá alguns daqui a pouco, interrompeu Louis. Miriam ficou atônito, sem ainda compreender totalmente o significado das palavras do jovem lord. Louis então mudou de assunto. Além disso, há outras conquistas? Por agora, não. Miriam balançou a cabeça inconscientemente e acrescentou apressadamente. Mas tenho algumas ideias. Por exemplo, um distintivo de detecção de inspiração, feito com os fatores psíquicos do musgo sombrio, que pode detectar ondas de energia mágica à espreita. E um amuleto de hálito frio, extraído a frio das glândulas de veneno da víbora escama de fogo, que pode suprimir a combustão de energia mágica. Ele fez uma pausa com a voz tremendo levemente. Estes são apenas protótipos. Se eu tivesse mais alguns meses, o sistema de alquimia da Maré Vermelha seria completamente diferente. Louis observava em silêncio as garrafas cuidadosamente dispostas e os frascos brilhantes sobre a mesa de experimentos. Em apenas um mês, esse alquimista havia alcançado tais resultados. Ele disse em voz baixa, muito bem, Miriam. Você transformou lixo em riqueza. Louis ergueu a mão e um criado trouxe de trás dele uma pesada caixa de madeira. A tampa se abriu e o brilho das moedas de ouro reluziu sob a luz da lâmpada. Pesava vários milhares de moedas. Esta é a sua recompensa, disse Louis calmamente. Sua pesquisa já mudou o panorama da Maré Vermelha. Os olhos de Miriam se arregalaram, claramente nunca tendo visto tamanha quantia de dinheiro. Tendo vivido aprisionado em um laboratório desde a infância, ele mal compreendia o significado daquelas moedas de ouro, mas ainda assim entendia que se tratava de um enorme favor. Ele rapidamente se ajoelhou e fez uma reverência dizendo, obrigado, senhor, obrigado. Louis estendeu a mão e o ajudou a se levantar com a voz ainda calma. Não precisa. Você só precisa continuar fazendo o que faz de melhor. Depois que Louis saiu, o laboratório voltou ao silêncio. Miriam ainda estava um tanto atordoado, aparentemente não totalmente recuperado. Só quando um assistente o lembrou gentilmente é que ele voltou a si, soltando um suspiro de alívio. Ele lançou um olhar para a caixa de ouro brilhante e, de repente, disse aos aprendizes de alquimista ao seu lado, cada um de vocês, pegue um punhado de moedas de ouro. Um suspiro coletivo ecoou imediatamente pelo ar. Os aprendizes trocaram olhares e então expressões de extremo choque apareceram em seus rostos. Eram ouro e prata de verdade, valendo quase o equivalente a vários anos de seus salários. Quando confirmaram que Miriam não estava brincando, os olhos dos jovens aprendizes de alquimia brilharam com fervor. Eles quase se atiraram sobre a caixa de madeira com um toque de excitação frenética, cada um agarrando um punhado de moedas de ouro, sem querer soltá-las mesmo quando não conseguiam segurar mais nenhuma. Risos e exclamações se misturavam, e todo o laboratório foi banhado por um brilho dourado, quente e exuberante. Os aprendizes se curvaram com entusiasmo diante de Miriam, suas palavras repletas de respeito e gratidão. Alguns até tinham os olhos vermelhos, expressando repetidamente sua gratidão. Miriam observou a alegria genuína deles, e uma sensação de satisfação há muito perdida invadiu seu coração. Essa sensação de ser respeitado e de ter a confiança de alguém era algo que ele nunca havia experimentado na Guilda da Maré Azul. Naquela noite, ele próprio carregou a caixa de moedas de ouro de volta para sua residência, um pequeno prédio de 3 andares perto da oficina. A luz do luar entrava pela janela, refletindo no brilho dourado da caixa, fazendo quase ter medo de olhar diretamente para ela. Miriam colocou cuidadosamente a caixa num canto do quarto, depois sentou-se na beira da cama, contemplando a luz cintilante. Ele não sabia ao certo o verdadeiro propósito daquelas moedas de ouro, mas sabia em seu coração que elas lhe pertenciam. O respeito, as recompensas e o carinho que encontrava aqui eram coisas que a Guilda da Maré Azul jamais lhe havia oferecido. Cidade da Maré Vermelha, essa terra desolada no norte, era muitas vezes melhor que a Federação. Miriam finalmente sentiu que talvez pudesse realmente se estabelecer. No segundo dia, a neblina da manhã ainda não havia se dissipado completamente.
Miriam acordou com batidas na porta, e um criado o informou respeitosamente: Senhor, Lord Louis solicita sua presença no distrito exterior. Ele vestiu o casaco às pressas e seguiu o atendente até a carruagem. As rodas tilintavam sobre a estrada de pedra, emitindo um som grave de atrito. A paisagem urbana gradualmente se transformava de áreas comerciais organizadas para campos militares abertos. Um vento frio uivava, carregando o cheiro de sangue e neve. Quando a carruagem parou, ele se viu em um grande espaço aberto no distrito exterior do território da Maré Vermelha. Um campo de treino cercado por grades de ferro. Miriam apertou inconscientemente suas anotações e, no instante em que ergueu os olhos, ficou completamente atônito. Naquela imensidão branca, dezenas de gigantes de gelo estavam presos por grossas correntes, cujos elos estavam profundamente cravados em sua carne, dispostos em uma fileira organizada. Cada um deles tinha vários metros de altura, seus olhos piscando com uma luz fraca e reprimida. Ocasionalmente, rosnados fracos emanavam do fundo de suas gargantas, misturados ao som de atrito metálico. A mente de Miriam ficou em branco, e as palavras de Lord Louis da noite anterior, haverá alguns daqui a pouco, ecoaram em seus ouvidos. Ele contemplou aquela cena estonteante, sem jamais imaginar que aquelas palavras se tornariam realidade em apenas uma noite. Aquela fileira de gigantes imponentes o fez questionar a realidade. Que tipo de pessoa era Louis? E que tipo de poder ele possuía para capturar dezenas de gigantes de gelo da noite para o dia? O vento frio varreu suas bochechas, e seus dedos tremeram levemente. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado. Ei, quer ouvir meus novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado. Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!